E o arrojado, mais ousado. A nossa missão aqui é meio que desembrulhar essas ideias, sabe? Extrair os insights mais valiosos desses materiais e entender como aplicar isso pode levar a uma estratégia de investimento, mais robusta e alinhada com os objetivos de cada um. É um desafio interessante. Desmistificar um pouco, né? Isso. Parece meio denso à primeira vista, talvez, mas vamos conectar os pontos. A ideia central que parece surgir dos materiais é essa. Construir uma carteira inteligente é menos sobre adivinhar o futuro e mais sobre gerenciar essas relações. Perfeito. É gestão de risco e retorno através das combinações. Então vamos começar por aí, por essa ideia de relação, a correlação. Afinal, como é que os diferentes tipos de investimento se comportam uns em relação aos outros? E por que isso é tão fundamental assim? Precisamente. A correlação é a ferramenta estatística que mede essa dança conjunta dos ativos. Ela nos diz se dois investimentos tendem a subir e descer em sincronia ou se cada um segue seu próprio caminho. Certo. A escala vai de +1 a -1. E entender onde os ativos da sua carteira se encaixam nessa escala é, crucial. +1 a -1. O que significa cada extremo? Vamos lá. Uma correlação de +1, ou muito perto disso, significa que os ativos são quase gêmeos siameses nos movimentos de preço. O material dá um exemplo bem claro. Ações do Brasil e ações do setor bancário brasileiro especificamente. Tipo, se o Ibovespa sobe, os bancos sobem junto. Exato. Historicamente, eles tendem a andar muito juntos. Se o Ibovespa sobe forte, os bancos costumam acompanhar e vice-versa. Qual o efeito prático disso numa carteira? Se você só tem ativos assim, o risco ele aumenta. Porque se um cai, o outro provavelmente cai também. Isso. Numa crise, tudo desaba junto, sabe? Não tem amortecedor. Entendi. E o oposto, o -1? No extremo oposto, temos a correlação -1, a negativa. Aqui, os ativos tendem a se mover em direções contrárias, como numa gangorra mesmo. Um exemplo clássico que os materiais citam e que é super relevante em crises é a relação entre o dólar e o Ibovespa. Sim, a gente vê muito isso no noticiário, né? Pois é. É comum, em momentos de aversão global a risco, a gente vê a Bolsa Brasileira cair enquanto a cotação do dólar sobe. Ter ativos com essa dinâmica na carteira pode ser muito útil. Por quê? Porque o ganho de um pode compensar, pelo menos em parte, a perda do outro. Isso ajuda a reduzir a volatilidade geral do portfólio. O sobe e desce fica mais suave. Faz sentido. E entre o +1 e o -1, tem o zero. Exatamente. Tem a correlação próxima de zero, ou neutra. Nesse caso, os movimentos de um ativo não têm, estatisticamente falando, uma relação direta com os do outro. São independentes. Tipo... O material menciona como exemplo os fundos imobiliários, os FIIs, que investem em imóveis ou títulos ligados a eles e ações de tecnologia listadas nos Estados Unidos. O desempenho de um não costuma ditar o do outro. Interessante. E isso é excelente para diversificação, porque adiciona uma fonte de retorno que não está atrelada aos mesmos fatores de risco dos outros componentes da carteira. Isso é interessante mesmo. Então não basta só escolher empresas ou títulos que parecem bons sozinhos, né? O material parece bater bastante nessa tecla de que a mágica da diversificação vem de combinar ativos que não andam de mãos dadas o tempo todo. Exatamente isso. O insight-chave que os materiais ressaltam não é só a definição, mas a aplicação prática. A uma carteira que funciona bem não depende só de ter ativos individualmente promissores, depende de ter ativos que se complementam em termos de comportamento no mercado. Complemento. Buscar ativamente baixa correlação ou até negativa entre diferentes partes da carteira é o que permite suavizar as oscilações, aquelas chacoalhadas que assustam tanto, E o melhor, sem necessariamente ter que abrir mão de um potencial de retorno interessante no longo prazo. Faz todo sentido. Lembro de um ponto nos materiais sobre cenários de crise. Quando a bolsa despenca, é comum ver outros ativos se segurando ou até subindo. Sim. O dólar e o ouro, por exemplo, costumam ser procurados como refúgio. E a renda fixa pós-fixada, tipo Tesouro Selic, tende a ter mais estabilidade.
A combinação inteligente desses elementos, com suas diferentes correlações, é que daria a resiliência para a carteira. Perfeito. Mas isso me levanta uma dúvida. Essa correlação negativa, tipo o dólar e Bovespa, ela é sempre garantida? Os materiais falam alguma coisa se essa relação se mantém firme em qualquer tipo de crise? Ótima pergunta. E toca num ponto crucial que os materiais talvez implicitamente levantam. Essas correlações não são leis da física, né? São padrões estatísticos que a gente observou no passado. E o passado não garante o futuro. Exatamente. E eles podem mudar. A correlação negativa entre dólar e bolsa brasileira, por exemplo, ela tende a ser mais forte em crises que vêm de fora ou de grande aversão a risco global. Ah, tá. Em crises mais localizadas aqui no Brasil ou de natureza diferente, essa relação pode enfraquecer ou até inverter temporariamente. Entendi. Então o insight não é que o dólar sempre vai subir quando a bolsa cair, mas que historicamente, em certos tipos de estresse, ele tem funcionado como um contraponto poderoso. Isso só reforça a necessidade de não depender de uma única relação de correlação para proteger a carteira. É preciso diversificar as fontes de proteção também. Entendi. Então a correlação é uma ferramenta poderosa, sim, mas não é infalível, tem que ficar de olho. Ok, sabendo que os ativos têm essas relações complexas, como é que a gente pode usar essa informação para construir a carteira mais inteligente possível? Existe um jeito de otimizar essa mistura? É aqui que entra a tal fronteira eficiente de Markowitz, que os materiais mencionam. Isso soa quase como um mapa para o ponto ideal do investimento. Exatamente, a fronteira eficiente, que foi concebida pelo economista Harry Markowitz, um trabalho que, aliás, rendeu a ele o Prêmio Nobel, é justamente a tentativa de trazer ciência para essa arte de combinar ativos. Ciência para arte, gostei disso. A gente pode visualizar como um gráfico, sabe? No eixo horizontal, a gente coloca o risco da carteira. Risco medido como? Volatilidade, isso. Geralmente medido pela volatilidade, ou seja, o quanto os retornos da carteira costumam variar em torno da média. O desvio padrão é a medida estatística mais usada para isso. Ele quantifica essa dispersão. Quanto maior o desvio padrão, mais nervosa é a carteira, né? Certo. E no eixo vertical? No eixo vertical, a gente coloca o retorno esperado para essa carteira. Cada ponto que você possa imaginar desse gráfico representa uma possível combinação de ativos, uma carteira específica com seu próprio nível de risco e de retorno esperado. Ok, um mapa de possibilidades. E a fronteira eficiente, então, é uma curva nesse gráfico. Ela conecta todos os pontos que representam as carteiras consideradas ótimas. Ótimas? Como assim? Ótimo aqui significa o seguinte: para qualquer nível de risco que você esteja disposto a aceitar, um ponto no eixo horizontal, a carteira que está sobre a fronteira eficiente é aquela que oferece o máximo retorno esperado possível. Ah. Ou, olhando pelo outro lado, para um certo nível de retorno que você deseja alcançar, um ponto no eixo vertical, a carteira sobre a fronteira eficiente é aquela que faz isso com o mínimo risco possível. Ah, então é tipo, tentar ser o mais eficiente possível mesmo. Como correr uma maratona. Para um certo nível de esforço, que seria o risco, a fronteira te mostra o melhor tempo, o retorno que você poderia realisticamente alcançar. Perfeita analogia. Qualquer coisa abaixo disso significa que você poderia ter corrido mais rápido com o mesmo esforço ou feito o mesmo tempo se esforçando menos. Exatamente. Qualquer carteira representada por um ponto abaixo da curva da fronteira eficiente é considerada subótima ou ineficiente. Por quê? Porque sempre vai existir uma outra combinação de ativos, um ponto sobre a curva, que é comprovadamente melhor. Ou entrega o mesmo retorno esperado, com menos solavancos, menos risco, ou entrega mais retorno esperado para o mesmo nível de solavancos. Então, a meta teórica de quem monta uma carteira seria buscar uma combinação que coloque essa carteira sobre a fronteira. Mas isso me levanta uma questão que os materiais parecem tocar de leve. Como é que se calcula essa fronteira na prática e quão confiável ela é, ainda mais pensando no que a gente falou sobre as correlações mudarem? Excelente ponto, e aqui a gente entra nas complexidades práticas que os materiais também sugerem, né? Essa fronteira não é desenhada à mão, claro. Ela é calculada usando softwares de otimização. Softwares. Sim, você alimenta o programa com dados sobre os ativos que quer combinar.
os retornos esperados de cada um, a volatilidade, o risco de cada um e o ponto crucial, a matriz de correlação entre todos eles. A tal da correlação de novo. Sempre ela. O software, então, calcula milhares, milhões de combinações e plota aquelas que formam a fronteira eficiente. Parece robusto, mas tem um porém, né? Tem o grande porém, que é o desafio implícito nos materiais. A qualidade desses dados que você coloca no sistema. Retornos esperados são, por natureza, estimativas sobre o futuro. E acertar o futuro é, bom, bem difícil. Com certeza. Volatilidades e correlações são geralmente calculadas com base em dados históricos. Mas, como a gente já discutiu, o passado nem sempre é um bom guia para o futuro, né? Especialmente em mercados que mudam tão rápido. E as correlações podem mudar justo na hora H. Exatamente. As correlações podem aumentar muito em momentos de pânico, por exemplo. Isso faz com que aquela diversificação que você planejou funcione menos do que o esperado, bem na hora em que você mais precisa dela. Caramba, então a fronteira eficiente é um conceito poderoso, um norte, mas não é um mapa infalível e estático. É mais como um alvo móvel que a gente precisa ficar recalibrando com base nas condições de mercado e nas nossas próprias expectativas, que também podem mudar. Exatamente. É um guia fundamental, mas a aplicação prática exige humildade, monitoramento constante e consciência das limitações. A teoria é elegante, mas a realidade do mercado é dinâmica e muitas vezes caótica. Ok, isso conecta bem a teoria com a prática. Agora, como essa combinação de entender correlações e mirar com ressalvas, a fronteira eficiente se traduz para os diferentes apetites por risco que as pessoas têm. Os materiais detalham aqueles 3 perfis clássicos: conservador, moderado e arrojado. Como as carteiras recomendadas para cada um refletem esses conceitos todos. Perfeito. A beleza da teoria de portfólio é justamente essa. Ela permite customizar a estratégia. A fronteira eficiente não é um ponto único. É uma curva. Diferentes investidores vão escolher diferentes pontos nessa curva, ou próximos a ela, dependendo da tolerância ao risco e dos objetivos. E os materiais descrevem bem como isso se materializa. Vamos ver então. Começando pelo conservador, aquele marcado com verde no material. Certo. O perfil conservador. O mantra aqui é segurança em primeiro lugar. O foco total é preservar o capital, evitar perdas a todo custo. A tolerância a oscilações negativas é muito baixa. E a carteira dele? O que o material sugere? Como isso se reflete na carteira? Um peso esmagador em renda fixa de baixo risco. Pensa em Tesouro Selic, CDBs de grandes bancos com liquidez diária, talvez um pouquinho de renda fixa privada, crédito privado, mas de curtíssimo prazo e alta qualidade. Entendi. O objetivo é estabilidade, previsibilidade, mesmo que o retorno seja mais modesto. Pode ter uma pequena alocação em fundos imobiliários, os FIIs, buscando uma renda mensal com uma volatilidade que historicamente é menor que a das ações. E uma exposição mínima, quase simbólica, a ações, mas para não ficar totalmente fora desse mercado. A estratégia aqui busca um ponto bem à esquerda na fronteira eficiente, né? Baixo risco, usa a estabilidade da renda fixa e abaixa a correlação dela com a pequena parcela de risco para amortecer qualquer solavanco. Entendi. É a carteira para quem não quer ter surpresa nenhuma, mesmo que isso signifique um crescimento mais lento. E o meio termo, o moderado, o amarelinho? O perfil moderado é para quem busca um equilíbrio. Quer ver o dinheiro crescer sim, mas sem passar por sustos muito grandes. Aceita alguma volatilidade no curto prazo em troca de um potencial de retorno maior no longo prazo. E como fica a carteira dele? A carteira típica descrita nos materiais é bem mais diversificada. A renda fixa ainda é importante. Serve como âncora, mas agora inclui não só os pós-fixados, como o Tesouro Selic, mas também títulos atrelados à inflação, tipo o Tesouro IPCA+, e pensando na proteção do poder de compra a longo prazo. Faz sentido. Os FIIs ganham mais espaço, contribuindo com renda e diversificação. Ações brasileiras entram com uma parcela mais relevante para tentar capturar o crescimento da economia local. E aqui surge um elemento crucial que os materiais destacam: a alocação internacional. Ah, investir lá fora. Isso, geralmente via ETFs, que são aqueles fundos negociados em bolsa que replicam índices de outros países. Isso traz diversificação geográfica, acesso a outros motores de crescimento como tecnologia nos Estados Unidos e também exposição cambial, que pode ajudar via correlação negativa em certos cenários, como a gente falou. Certo.
E o material também cita explicitamente a possibilidade de usar ouro ou dólar como proteção, como hedge adicional. Essencialmente, o moderado busca um ponto mais acima e à direita na fronteira eficiente, se a gente comparar com o conservador. Aceita mais risco, mais volatilidade, para buscar mais retorno. E usa uma mistura mais ampla de classes de ativos com diferentes correlações para tentar otimizar essa relação risco-retorno. A ideia é um crescimento consistente ao longo do tempo. Uma abordagem bem mais distribuída mesmo, tentando pegar diferentes fontes de retorno e usando a diversificação de forma mais ativa. Faz sentido. E para quem tem estômago forte e foco no longo prazo, o arrojado, o vermelhinho, roda. O que os materiais dizem sobre essa ponta? O perfil arrojado é para quem o objetivo principal é maximizar o crescimento do patrimônio, pensando em muitos anos. Quem se encaixa aqui demonstra alta tolerância a oscilações, entende que o mercado pode ter quedas fortes no curto prazo, mas acredita que, no longo prazo, assumir mais risco tende a ser recompensado. E a carteira reflete isso. Totalmente. A estratégia descrita nos materiais reflete isso claramente. Um peso significativamente maior em renda variável. Ações, principalmente? Sim. Ações Brasil, talvez com foco em setores específicos considerados mais promissores. A alocação internacional via ETFs dos Estados Unidos, globais, também é robusta, buscando inovação e diversificação geográfica. Os FIIs podem continuar presentes, talvez focando em segmentos de maior potencial de valorização ou risco, como os de desenvolvimento ou logística. E a renda fixa? Some? Não some, mas muda de papel. Em vez de ser a base segura, ela vira mais uma reserva de liquidez, sabe? Para aproveitar oportunidades de compra em momentos de queda do mercado. Geralmente em títulos de curto prazo. Ah, vira caixa tático. Exato. E os materiais introduzem aqui um elemento adicional. Uma pequena alocação em criptoativos como Bitcoin, BTC ou Ethereum, ETH. Cripto. Sim, isso é visto como um potencializador de retorno. É um ativo com correlação potencialmente baixa com os tradicionais, mas, e isso é importante, com a clara ressalva do seu altíssimo risco e volatilidade. É uma pimentinha, uma aposta pequena no portfólio. Entendi. Então, para o arrojado, a renda fixa vira quase um caixa mesmo e a grande aposta está na renda variável e talvez nesses ativos alternativos como cripto, assumindo que as oscilações vão ser fortes, mas que o potencial de ganho compensa no horizonte de tempo certo. Exatamente. O arrojado está mirando um ponto bem alto e à direita na fronteira eficiente. A carteira é construída para ter um alto potencial de retorno, sabendo que isso virá acompanhado de alta volatilidade. A diversificação aqui não visa tanto suavizar as quedas no curto prazo, mas sim garantir que se esteja exposto a diferentes fontes de crescimento de longo prazo. Algumas delas podem ter correlações que ajudam, claro, mas o foco principal é capturar valorização expressiva. É fascinante ver como a aplicação daqueles conceitos iniciais, correlação e a busca pela eficiência, leva a estruturas de carteira tão diferentes para cada perfil. O resumo final dos materiais parece ser bem direto, né? Conservador busca estabilidade e preservação, moderado busca crescimento equilibrado, arrojado busca maximizar o patrimônio no longo prazo, aceitando a turbulência no caminho. É uma boa síntese do que os materiais apresentam. Então, se a gente fosse destilar a mensagem central dos materiais que analisamos hoje, seria algo como: a verdadeira inteligência na construção de uma carteira não está só em escolher bons ativos isoladamente, nem em simplesmente ter muitos ativos diferentes. Está em entender e gerenciar ativamente as relações, as correlações entre eles. Sim, buscando combinações que ofereçam a melhor relação risco-retorno possível para o seu perfil específico, mesmo sabendo que essa melhor relação é um alvo móvel, como a gente falou. Creio que essa é a essência, sim. Entender correlação, ter o conceito da fronteira eficiente como um guia mesmo, com as limitações práticas que discutimos, e aplicar isso de forma personalizada ao perfil de risco e aos objetivos de cada investidor. Certo. Os materiais deixam muito claro que não existe a melhor carteira universal. O que existe é a busca contínua pela carteira mais adequada para cada indivíduo em cada momento do tempo, considerando os objetivos, o prazo e, fundamentalmente, a capacidade e a disposição para tolerar riscos. É um processo dinâmico de otimização, não uma foto estática. Um processo contínuo. E isso nos leva a uma reflexão final interessante, que os materiais que a gente viu não exploram tão a fundo.
mas que fica implícita em toda essa discussão sobre correlações dinâmicas e a dificuldade de prever o futuro. Qual seria? Se a gente sabe que as relações entre os ativos mudam, às vezes drasticamente, e que a fronteira eficiente de hoje pode não ser a de amanhã, como, na prática, um investidor pode tentar manter sua carteira o mais próximo possível do eficiente ao longo do tempo? Que tipo de vigilância e quais ajustes periódicos são realmente necessários para garantir que a estratégia não se descole demais do perfil e dos objetivos originais, especialmente quando o mar fica revolto? É uma provocação excelente e muito prática, de fato. Sugere que o trabalho não termina ao montar a carteira inicial, né? De forma alguma. Talvez o mais difícil seja justamente essa manutenção, esse rebalanceamento constante que exige não só disciplina, mas também uma leitura crítica das mudanças do mercado e, quem sabe, das próprias mudanças na vida e nos objetivos de quem investe. Um desafio contínuo mesmo. Com essa reflexão sobre a dinâmica dos investimentos, a gente encerra a nossa análise de hoje sobre correlação, fronteira eficiente e perfis de investidor, com base nos materiais fornecidos. Esperamos que essa conversa tenha ajudado a clarear como esses conceitos se conectam e como podem ser aplicados na prática.